Às 3 da manhã de uma terça-feira fria de junho, minha vida mudou para sempre. O som das batidas desesperadas na porta ecoou pela casa silenciosa como martelos no meu coração. Eu, Andressa Nunes, aos 62 anos, viúva há 3, morando sozinha em minha casa modesta no bairro Camobi, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, nunca imaginei que aquele momento dividiria minha existência entre um antes e um depois. Levantei da cama com o corpo ainda pesado pelo sono, mas o instinto materno me alertava que algo extraordinário estava acontecendo. Meus pés descalços tocaram o chão frio da casa que construí com tanto sacrifício ao lado do meu falecido esposo, Roberto. Cada tijolo daquelas paredes representava anos de trabalho árduo. Ele como mecânico, eu como costureira, juntando centavo por centavo para dar um futuro melhor aos nossos 2 filhos. As batidas continuavam, cada vez mais urgentes. Meu coração disparou quando me aproximei da porta. Através do vidro embaçado, consegui vislumbrar uma silhueta magra, curvada, que me era estranhamente familiar. Minhas mãos tremeram ao girar a chave na fechadura, e quando abri a porta, o mundo parou. Era Alberto, meu filho Alberto, que morreu há 5 anos em um acidente de carro na BR-287. Pelo menos era o que eu acreditava até aquele momento. Ele estava diante de mim, vivo, mas completamente irreconhecível. Suas roupas estavam sujas, rasgadas, como se tivesse passado dias perdido na mata. Seu rosto, antes jovem e corado, agora estava marcado por cicatrizes que eu nunca havia visto. Seus olhos, aqueles mesmos olhos castanhos que herdou do pai, brilhavam com um medo que eu jamais presenciara. Mãe, sua voz saiu como um sussurro rouco, quebrada pela emoção e pelo desespero. Não tenho muito tempo. Eles estão vindo. Meu corpo reagiu por instinto. Sem fazer perguntas, puxei-o para dentro de casa e tranquei a porta rapidamente. O cheiro que emanava dele era estranho. Uma mistura de terra molhada, suor e algo que não conseguia identificar. Meus braços envolveram aquele homem que era meu filho, mas que parecia ter vivido um inferno nos últimos 5 anos. Alberto, meu Deus, o que aconteceu? Onde você esteve todo esse tempo? As palavras saíam atropeladas da minha boca, enquanto minhas mãos tocavam seu rosto magro, tentando confirmar que aquilo não era um sonho ou um delírio da minha mente cansada. Antes que ele pudesse responder, gritos altos começaram a ecoar do quintal. Não eram gritos humanos normais, eram sons guturais, desesperados, como animais feridos. Alberto se encolheu em meus braços, seu corpo tremendo violentamente. Eles me encontraram, murmurou, com os olhos fixos na janela da cozinha que dava para o quintal dos fundos. Mãe, você não entende. Eu não deveria estar aqui. Eu não deveria estar vivo. Os gritos se intensificaram e pude ouvir claramente o barulho de algo sendo arrastado pela grama molhada. O terror se instalou em meu peito como uma garra fria. Em 62 anos de vida, criando 2 filhos sozinha depois que Roberto morreu, lutando para manter esta casa com meu salário de R$1 200 da costura, enfrentando todas as dificuldades imagináveis, eu nunca havia experimentado um medo como aquele. Alberto, me diga o que está acontecendo, sussurrei, ainda segurando seu rosto entre minhas mãos. Suas cicatrizes eram profundas, como se tivessem sido feitas por garras ou algum objeto cortante. 5 minutos se passaram em um silêncio tenso, apenas quebrado pelos sons aterrorizantes vindos do quintal. Então, Alberto levantou a cabeça, me olhou nos olhos com uma intensidade que me fez gelar por dentro e disse as palavras que mudariam tudo. Mãe, eu preciso te contar a verdade sobre o que aconteceu naquela noite há 5 anos. Eu não morri no acidente. Eu fui levado. Se vocês ficaram chocados com essa revelação assim como eu fiquei, deixem o like neste vídeo para me dar força para continuar contando essa história inacreditável. Se inscrevam no canal para não perderem os próximos capítulos, porque vocês não vão acreditar no que ainda está por vir. E me digam nos comentários de onde vocês estão assistindo e que horas são aí na cidade de vocês, porque eu quero sentir que não estou sozinha nessa jornada. O que aconteceu a seguir vai abalar todas as minhas certezas sobre a vida, a morte e os mistérios que nossa família guardava há gerações. As palavras de Alberto ecoaram pela sala como um trovão em noite serena. Eu fui levado. Minhas pernas fraquejaram e me apoiei na parede, sentindo o mundo girar ao meu redor,
Como mãe que dedicou a vida inteira aos filhos, que vendeu minhas joias de casamento para pagar o funeral dele, que chorei cada centavo dos R$ 3.500 gastos no enterro, como aceitar que tudo foi uma mentira? Levado por quem, meu filho? Minha voz saiu embargada. Nos fundos da casa, os gritos haviam cessado, mas um silêncio ainda mais aterrorizante tomou conta do ambiente. Era como se algo estivesse nos observando, aguardando o momento certo para agir. Alberto se afastou da janela e se aproximou de mim. Seus movimentos eram estranhos, como se tivesse esquecido como caminhar normalmente. Mãe, você lembra daquele homem que aparecia aqui em casa quando eu era criança? O homem que papai expulsou algumas vezes? Meu sangue gelou. Claro que me lembrava de Sebastião Mendes, o meio-irmão do meu falecido esposo. Um homem estranho que falava sobre coisas que não entendíamos, rituais, energias, mundos paralelos. Roberto sempre dizia que Sebastião estava louco, que havia se envolvido com coisas que não deveria. A última vez que o vimos foi no Natal de 1998, quando Alberto tinha apenas 17 anos. Sebastião, murmurei o nome como se fosse uma praga. Ele nunca desistiu da nossa família, mãe, principalmente de mim e da Carla. Meus olhos se arregalaram. Carla era minha filha mais nova, que morava em Porto Alegre com o marido. Naquela noite do acidente, eu não estava indo para casa depois da faculdade. Eu estava indo me encontrar com ele. Por que, Alberto? Por que você faria isso? As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Todas aquelas noites em claro rezando pela alma do meu filho. Todas as visitas ao cemitério. Todas as flores que levei ao túmulo, que agora descobria estar vazio. Ele me prometeu coisas, mãe. Dinheiro, poder, uma vida melhor para nossa família. Você estava trabalhando 16 horas por dia na costura para me manter na faculdade. Eu via como você estava se matando. Sebastião disse que podia mudar tudo isso. Lembrei-me daqueles tempos. Realmente, eu costurava desde as 5 da manhã até as 11 da noite. Meus dedos sangravam, minha coluna doía, mas era tudo pelo futuro dos meus filhos. Alberto cursava engenharia na UFSM, e eu sabia que aquele diploma valia mais que todo o ouro do mundo. O que aconteceu naquela noite? Perguntei, ainda tentando processar a informação de que meu filho esteve vivo todos esses anos. Sebastião me levou para um lugar, não sei explicar direito onde era. Era como se fosse aqui, mas ao mesmo tempo não era. As pessoas lá, mãe, elas não eram pessoas de verdade. Ou eram, mas há muito tempo deixaram de ser humanas. Ele se aproximou da janela novamente, espiando através das cortinas. Ele me mostrou nossa família. Não esta família, mas outras versões dela. Versões onde papai não havia morrido, onde você não precisava trabalhar tanto, onde tínhamos dinheiro. Isso não faz sentido, Alberto? Eu sei que não faz, mas era real, mãe. Eu vi você jovem novamente. Vi papai vivo, vi nossa casa maior, bonita. Sebastião disse que se eu ficasse lá, ele poderia fazer com que essas outras versões fossem a nossa realidade, que você nunca mais precisaria sofrer. Nesse momento, o som de passos pesados ecoou do lado de fora da casa. Não eram passos humanos, eram muito pesados, arrastados, como se algo enorme estivesse se aproximando. Alberto se jogou longe da janela, com os olhos arregalados de terror. Eles vieram me buscar, sussurrou. Mãe, eu quebrei o acordo. Eu não deveria ter saído de lá. Sebastião me mantinha preso há 5 anos, me alimentando com promessas sobre nossa família, me mostrando essas outras realidades. Mas eu descobri a verdade. Que verdade? Que para essas outras realidades existirem, esta aqui teria que deixar de existir. Você morreria, Carla morreria, tudo o que conhecemos seria apagado. E pior, ele não queria apenas a mim. Ele quer toda a família. Sempre quis. Os passos se aproximaram da porta da frente. Alberto me puxou para o corredor que levava aos quartos, seus olhos desesperados fixos nos meus. Mãe, nestes 5 anos, eu vi coisas que nenhum ser humano deveria ver. Criaturas que se alimentam de tempo, de memórias, de amor familiar. Sebastião não estava louco, ele era uma delas. E agora ele sabe que eu escapei. As batidas na porta recomeçaram, mas desta vez eram diferentes, ritmadas, deliberadas, como uma música macabra. E por baixo da porta, pude ver uma luz estranha, esverdeada, que parecia pulsar como um coração. O que ele quer agora? Perguntei, tentando manter a coragem.
Alberto me olhou com uma tristeza infinita nos olhos. Ele quer terminar o que começou 5 anos atrás. Ele quer levar nossa família inteira para o lugar onde eu estive. E desta vez, mãe, desta vez, não haverá volta. A luz esverdeada sob a porta se intensificou e o ar da casa ficou pesado, como antes de uma tempestade. Alberto me segurou pelos ombros com uma força desesperada, seus dedos tremendo contra minha pele. Mãe, precisamos sair daqui. Agora. Ele olhou para a janela do quarto. Eles não podem nos pegar dentro de casa, mas se ficarmos muito tempo, vão encontrar uma forma. Alberto, eu não entendo nada disso. Como assim não podem entrar? Minha mente racional se recusava a aceitar aquela situação surreal. Em 62 anos de vida, criada na fé católica, frequentadora da Igreja São José há décadas, como aceitar que criaturas sobrenaturais existissem? A casa foi benzida pelo Padre Miguel quando você e papai se casaram, lembra? E todas aquelas orações que você fez aqui durante anos, mãe. Isso criou uma proteção, mas ela não vai durar para sempre. Lembrei-me vagamente da bênção. Roberto insistiu que o padre viesse abençoar nossa casa antes de nos mudarmos. Na época, achei bobagem, mas respeitei a vontade dele. Nunca imaginei que aquelas palavras sussurradas em latim se tornariam nossa salvação. As batidas na porta cessaram abruptamente. Um silêncio sepulcral tomou conta da casa, mas percebi que Alberto ficou ainda mais tenso. Isso é ruim, murmurou. Quando param de bater, significa que estão procurando outra forma de entrar. Corri até a janela do meu quarto e espiei através da cortina. O que vi me fez o coração parar por um segundo. No quintal da frente, sob a luz amarelada do poste da rua, estavam 3 figuras. À primeira vista, pareciam pessoas normais, mas havia algo profundamente errado. Eles não se moviam como humanos, seus corpos balançavam levemente, como folhas ao vento, e suas cabeças estavam viradas em ângulos impossíveis para nossa direção. Meu Deus! Sussurrei. Alberto se aproximou e olhou por cima do meu ombro. Seu corpo enrijeceu. É pior do que eu pensava. Sebastião trouxe os coletores. Coletores? São seres que recolhem almas para o lugar onde eu estive preso. Cada um deles já foi humano um dia, mas venderam suas famílias em troca de poder. Agora servem Sebastião eternamente. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mãe, um deles é o seu Mário. Meu sangue gelou. Mário Fernandes era nosso vizinho há 20 anos. Um homem bondoso, que sempre me ajudou quando Roberto morreu. Olhei novamente pela janela e reconheci sua silhueta magra, mas seus movimentos eram mecânicos, como um boneco mal articulado. Como isso é possível? Sebastião oferece a mesma coisa para todos. Uma versão melhor da vida em troca da família real. Seu Mário perdeu a esposa ano passado, lembra? Sebastião deve ter aparecido oferecendo trazê-la de volta. Lágrimas rolaram pelo meu rosto. Dona Conceição havia morrido de câncer depois de uma batalha de 2 anos. Lembro-me de Mário gastando todos os 15 mil reais das economias dele no tratamento dela, vendendo até mesmo o carro. Ver a mulher amada partir deve ter sido insuportável. Precisamos avisar Carla, disse pegando o celular. Não. Alberto segurou meu braço. Eles vão interceptar qualquer comunicação. E pior, se você ligar para ela agora, eles vão saber exatamente onde ela está. Então minha filha está em perigo e eu não posso fazer nada? Carla está segura por enquanto. Sebastião quer toda a família reunida antes de agir. É assim que ele opera. Primeiro isola a presa principal, depois vai atrás dos outros membros. Um ruído vindo da cozinha nos fez congelar. Era como se algo estivesse arranhando a porta dos fundos. Alberto me puxou para longe da janela e sussurrou. Eles encontraram uma fraqueza na proteção. Precisamos sair agora. Para onde? Se eles estão lá fora? Há um lugar, a capela no cemitério onde papai está enterrado. É terreno sagrado consagrado há mais de 100 anos. Eles não podem pisar lá. A ironia da situação me atingiu como um soco. Teríamos que nos refugiar no cemitério onde choramos a morte falsa de Alberto. Peguei as chaves do carro com mãos trêmulas. Mãe, não podemos usar o carro. O som do motor vai alertá-los. Temos que ir a pé, pelos fundos, através do terreno baldio. Meu coração disparou. O terreno baldio atrás de casa levava até a Rua dos Andradas. E de lá, poderíamos chegar ao cemitério em 15 minutos caminhando. Mas eram 15 minutos de exposição total. O barulho na cozinha se intensificou.
Agora parecia que várias coisas estavam arranhando a madeira simultaneamente. Eles estão testando todas as entradas, Alberto sussurrou. A proteção está enfraquecendo. Temos talvez 5 minutos. Peguei minha bolsa, coloquei uma jaqueta e olhei uma última vez para minha casa. A casa que construímos com tanto amor, onde criei meus filhos, onde Roberto e eu sonhamos com o futuro. Talvez nunca mais voltasse a vê-la. Alberto abriu cuidadosamente a janela do quarto que dava para os fundos. O ar frio da madrugada entrou como uma lâmina. Ele saiu primeiro, depois me ajudou a descer. Meus pés tocaram a grama molhada do quintal e percebi que não havia mais gritos vindos de lugar nenhum. O silêncio era absoluto, como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração. Caminhamos em silêncio até o fundo do terreno. Alberto parou na cerca que separava nosso quintal do terreno baldio e olhou para trás. Sua expressão se encheu de horror. Mãe, corra! Olhei para trás e vi que a casa toda estava envolvida pela mesma luz esverdeada que vimos sob a porta. E pior, as 3 figuras do quintal da frente estavam agora flutuando em nossa direção. Seus pés não tocavam o chão. Corremos como nunca havia corrido em minha vida. Meus 62 anos pesavam em cada passada, mas o terror me dava forças que não sabia possuir. Atrás de nós, ouvi um ruído ensurdecedor, como se minha casa inteira estivesse sendo destroçada. Não olhei para trás novamente. Só corri, seguindo Alberto através da noite, rumo ao único lugar que poderia nos proteger da ira de Sebastião e suas criaturas infernais. Chegamos à capela do cemitério ofegantes e com os corações disparados. As portas de ferro estavam abertas, como sempre ficavam durante a madrugada para os vigias noturnos. Alberto me puxou para dentro e, no momento em que cruzamos a soleira, senti uma sensação estranha, como se um peso tivesse saído dos meus ombros. Estamos seguros aqui, Alberto sussurrou, encostando-se na parede de pedra da pequena capela. A luz das velas votivas criava sombras dançantes em seu rosto machucado. Eles não podem pisar em solo consagrado. Sentei-me no primeiro banco, tentando processar tudo o que havia acontecido nas últimas 2 horas. Minha casa, meu refúgio, havia sido violada por criaturas que desafiavam tudo em que acreditava. E meu filho, meu Alberto, estava vivo depois de 5 anos de luto. Agora me conte tudo, disse com a voz mais firme que consegui reunir. Quero saber exatamente onde você esteve e por que demorou tanto para voltar. Alberto se ajoelhou diante do altar, suas mãos tremendo enquanto tocava um crucifixo de madeira. O lugar onde Sebastião me levou é como um espelho distorcido do nosso mundo. Tudo existe lá, mas de forma corrompida. Nossa casa está lá, mas as paredes são feitas de ossos. Você está lá, mas não é realmente você. É uma versão criada pelos desejos dele. Mas por que você? Por que nossa família? Por causa da linhagem, mãe. Sebastião me contou a verdade sobre a família do papai. Os Nunes não são apenas uma família comum. Há gerações, alguns membros da família nasceram com a capacidade de atravessar entre mundos. Papai tinha essa habilidade, mas escolheu viver uma vida normal. Meu mundo virou de cabeça para baixo novamente. Roberto, meu marido simples e trabalhador, possuía poderes sobrenaturais? Isso é impossível. Lembra daqueles pesadelos que papai tinha? Quando ele acordava gritando e nunca queria contar o que sonhou? E lembra de como ele sempre sabia quando algo ruim ia acontecer conosco? As memórias vieram como uma avalanche. Roberto realmente tinha pesadelos terríveis, especialmente nos últimos anos de vida. E sim, ele sempre parecia pressentir quando eu ou as crianças estávamos em perigo. Uma vez, ele saiu correndo do trabalho porque sentiu que eu havia caído da escada. Quando chegou em casa, eu estava realmente no chão, com o tornozelo torcido. Sebastião disse que papai estava tentando suprimir os poderes da família. Por isso ele morreu tão jovem. A força tentando sair dele o estava matando por dentro. Roberto morreu de infarto. Mãe, ele morreu porque estava lutando contra a própria natureza. E agora, Sebastião quer que eu e Carla assumamos o lugar dele. Quer que usemos nossos poderes para abrir portais permanentes entre os mundos. Um ruído do lado de fora da capela nos fez congelar. Passos lentos se aproximavam, mas pararam exatamente na entrada. Através das janelas de vidro colorido, pude ver silhuetas se movendo do lado de fora, mas não entravam. Eles vão ficar aí a noite toda, Alberto murmurou, esperando uma oportunidade. Como você conseguiu escapar?
Passei 5 anos fingindo que havia aceito o acordo de Sebastião. Deixei que ele acreditasse que eu queria me juntar a ele voluntariamente. Durante todo esse tempo, aprendi sobre aquele mundo, sobre as criaturas, sobre os pontos fracos dele. Alberto se levantou e caminhou até uma das janelas. Descobri que existe uma forma de destruir tudo aquilo e libertar todas as pessoas que ele capturou ao longo dos anos. Quantas pessoas? Centenas, mãe. Famílias inteiras que desapareceram ao longo de décadas. Todas presas naquela dimensão, vivendo uma ilusão de felicidade, enquanto suas essências são drenadas para alimentar Sebastião e seus servos. Lágrimas escorreram pelo meu rosto ao pensar em todas aquelas famílias destruídas. O que precisamos fazer? Primeiro, temos que chegar até Carla antes dele. Depois, precisamos ir até o lugar onde tudo começou. A fazenda abandonada onde Sebastião fez o primeiro ritual há mais de 50 anos. Que fazenda? A Fazenda São Benedito, na estrada para Restinga Seca. Era da família do papai, mas foi abandonada depois que o avô de Sebastião desapareceu misteriosamente. É lá que está o portal principal. Conhecia aquela fazenda. Roberto me levou lá uma vez, anos atrás, mas saímos rapidamente porque ele disse que o lugar lhe dava arrepios. Agora entendia por quê. Mas como vamos chegar até lá se essas criaturas estão nos caçando? Alberto sorriu pela primeira vez desde que chegara à minha porta. Por quê, mãe? Papai não foi o único que herdou os poderes da família. Carla também tem. E você? Você também tem. Eu? Mas nunca senti nada diferente. Lembra quando você sempre sabia quando algo estava errado conosco, mesmo estando longe? Lembra de como suas costuras sempre saíam perfeitas, mesmo quando estava cansada? E, principalmente, lembra de como esta casa sempre foi um refúgio para pessoas em dificuldade? Era verdade. Nossa casa sempre foi um ponto de encontro para vizinhos com problemas. Quantas vezes pessoas apareceram à nossa porta em momentos de desespero e saíram de alguma forma consoladas? Eu sempre atribuí isso à hospitalidade, mas talvez fosse algo mais. Os poderes das mulheres da família são diferentes, Alberto continuou. Vocês não atravessam mundos. Vocês curam, protegem, criam santuários. É por isso que nossa casa resistiu tanto tempo aos ataques dele. Um novo ruído veio do lado de fora. Desta vez, eram vozes sussurrando em uma língua que não reconheci. Alberto se afastou da janela, com o rosto pálido. Eles estão chamando reforços, disse. Sebastião deve estar vindo pessoalmente. O que isso significa para nós? Significa que temos até o amanhecer antes que ele tente quebrar a proteção desta capela. E significa que nossa única chance é usar os poderes que herdamos para enfrentá-lo de igual para igual. Olhei para minhas mãos enrugadas, as mesmas que costuraram milhares de peças ao longo dos anos, que cuidaram de feridas, que abençoaram comida e oraram por proteção. Seria possível que essas mãos simples tivessem algum poder especial? Mãe, Alberto segurou minhas mãos entre as suas. Você vai precisar acreditar. Não apenas em mim, mas em você. Porque o que vem pela frente vai exigir toda a força que nossa família conseguir reunir. O amanhecer estava chegando quando senti a primeira manifestação do que Alberto chamava de poder familiar. Estávamos orando juntos diante do altar quando uma sensação estranha tomou conta de mim. Era como se uma energia morna estivesse se espalhando do meu peito para todo o corpo, e de repente pude sentir Carla, não apenas pensar nela. Eu podia realmente sentir sua presença, como se ela estivesse na sala ao lado. Seus sentimentos chegavam até mim em ondas, confusão, medo e algo mais. Ela estava sonhando com Roberto. Mãe, seus olhos estão brilhando. Alberto sussurrou com uma mistura de espanto e alívio no rosto. Olhei para o reflexo no vidro da janela e vi que meus olhos castanhos tinham adquirido um brilho dourado suave. O que está acontecendo comigo? Você está se conectando com Carla. É assim que as mulheres da família funcionam. Vocês criam pontes entre as pessoas que amam. Fechei os olhos e me concentrei na sensação. De repente, podia ver através dos olhos de Carla. Ela estava no quarto dela em Porto Alegre, acordando assustada de um pesadelo. No sonho, Roberto estava tentando avisá-la sobre algo, mas sua voz saía distorcida. E havia uma sombra se aproximando por trás dele. Alberto, Carla está em perigo, disse, abrindo os olhos. Eles estão indo atrás dela agora. Como você sabe? Eu posso vê-la.
sentir o que ela está sentindo. Levantei-me do banco, a energia nova correndo pelas minhas veias como eletricidade. E posso sentir Sebastião se aproximando dela também. Alberto ficou pálido. Se ele conseguir Carla primeiro, terá poder suficiente para quebrar qualquer proteção. As habilidades dela são ainda mais fortes que as minhas. Que habilidades Carla tem? Ela pode ver o futuro em sonhos, mãe. Sempre pôde. Lembra de quantas vezes ela te avisou sobre coisas que iam acontecer? Como quando ela sonhou que você ia cair da escada, ou quando previu que o senhor José ia ter problema no coração. As memórias se alinharam na minha mente como peças de um quebra-cabeças. Carla sempre teve sonhos muito vívidos e, de fato, muitas vezes eles se tornavam realidade. Eu sempre achei que era coincidência ou intuição feminina apurada. Precisamos chegar até ela antes de Sebastião, disse, dirigindo-me para a saída da capela. Mãe, não podemos sair daqui ainda. Olhe lá fora. Através do vidro, pude ver que o número de figuras ao redor da capela havia triplicado durante a noite. Eles formavam um círculo perfeito, imóveis como estátuas, todos de frente para nós. Entre eles, reconheci mais vizinhos, Dona Luísa da padaria, o seu Carlos do posto de gasolina, a jovem Mariana que trabalhava no banco. Meu Deus, quantas pessoas ele já capturou! Todos que ele conseguiu convencer nos últimos anos. Ele oferece exatamente aquilo que cada pessoa mais deseja: dinheiro para quem precisa, saúde para quem está doente, amor para quem está sozinho. Alberto apontou para uma das figuras. Vê aquele homem de terno? É o Dr. Antônio, que perdeu a licença médica por negligência. Sebastião deve ter oferecido uma nova chance para ele. Mas por que eles aceitam se isso significa deixar de ser humano? Porque no momento da escolha, Sebastião mostra a eles uma realidade onde tudo está perfeito. Eles não sabem o preço real até que seja tarde demais. Alberto se aproximou de mim, seus olhos brilhando com urgência. Mãe, preciso te ensinar a usar seus poderes. É nossa única forma de sair daqui. Como? Tente se conectar com a terra embaixo de nós. Este cemitério está cheio de energia sagrada, acumulada por décadas de orações e lágrimas de amor. Se conseguir canalizar isso, ajoelhei-me no chão frio da capela e pressionei minhas palmas contra o piso de pedra. Inicialmente, não senti nada além do frio, mas depois comecei a perceber algo mais profundo. Era como se pudesse ouvir ecos de todas as orações que já foram feitas naquele lugar, todas as lágrimas derramadas por entes queridos perdidos. A energia dourada que sentia no peito se intensificou e se espalhou pelos meus braços até chegar às minhas mãos. O piso começou a brilhar suavemente sob meus dedos. Isso, mãe. Agora imagine uma proteção se estendendo daqui até onde Carla está. Imagine sua energia chegando até ela, criando um escudo ao redor dela. Fechei os olhos e visualizei Carla em seu apartamento. Projetei toda a força maternal que sentia, todo o amor protetor que nutria por ela desde o dia em que nasceu. Na minha mente vi uma luz dourada se estendendo através do espaço, envolvendo minha filha como um casulo protetor. De repente, as figuras lá fora começaram a se agitar. Elas balançaram como árvores em uma tempestade e algumas até recuaram alguns passos. "Funcionou!" Alberto exclamou. "Você criou um escudo em volta de Carla. Sebastião não conseguirá chegar perto dela enquanto você mantiver essa conexão. Mas o esforço estava me custando energia. Senti-me exausta, como se tivesse costurado por 20 horas seguidas. Não consigo manter isso por muito tempo. Não precisa. Só o suficiente para eu explicar o plano." Alberto se ajoelhou ao meu lado. "Mãe, existe uma forma de derrotar Sebastião definitivamente, mas vai exigir que eu volte para aquela dimensão." "Não!" A palavra saiu como um grito. "Eu não vou perder você de novo. Você não vai me perder. Mas eu preciso ir lá com você e Carla. Juntos, nossos poderes serão fortes o suficiente para destruir o núcleo de energia que mantém aquele mundo funcionando. Todos os prisioneiros serão libertos e Sebastião perderá seu poder para sempre. E se algo der errado?" Alberto segurou minha mão e, pela primeira vez desde que voltou, sorriu com a mesma ternura de quando era criança. "Então, pelo menos, teremos lutado juntos como uma família. E mãe, pelo menos você saberá que eu realmente voltei para casa." As lágrimas correram pelo meu rosto, mas não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de determinação. Meus filhos precisavam de mim,
E depois de 62 anos vivendo para minha família, eu não ia falhar agora. Me ensine tudo o que preciso saber, disse, levantando-me com nova determinação. Se é uma luta que Sebastião quer, então é uma luta que ele vai ter. O sol estava nascendo quando Alberto me ensinou o truque para sairmos da capela sem sermos detectados. Mãe, você precisa estender sua proteção para nós dois e criar uma espécie de invisibilidade espiritual. Eles não vão nos ver fisicamente, mas vão sentir nossa ausência. Concentrei-me novamente na energia dourada, mas desta vez a direcionei para formar uma bolha ao nosso redor. Era como aprender a costurar um tecido que eu nunca havia visto antes. Difícil, mas de alguma forma natural. Agora precisamos nos mover devagar e em silêncio até o portão do cemitério. De lá, vamos pegar um ônibus para Porto Alegre. Saímos da capela como fantasmas, caminhando entre os túmulos. As criaturas de Sebastião permaneceram imóveis, seus rostos vazios, voltados para onde estávamos antes. Era perturbador ver meus vizinhos transformados naquelas coisas sem alma, mas a raiva que senti me deu ainda mais determinação. O portão do cemitério rangeu levemente quando passamos por ele, mas conseguimos chegar à rua sem sermos detectados. Minha proteção se desfez assim que pisamos no asfalto e senti uma onda de exaustão me atingir. O primeiro ônibus para Porto Alegre sai às 6h30, disse Alberto, verificando o horário em seu celular, que milagrosamente ainda funcionava depois de 5 anos. Temos 15 minutos. Enquanto esperávamos no ponto de ônibus, aproveitei para ligar para Carla. Meu coração estava disparado quando ela atendeu no terceiro toque. Mãe, que horas são? Aconteceu alguma coisa? A voz dela soou sonolenta, mas preocupada. Carla, minha filha, preciso que você me escute com muita atenção e não faça perguntas agora. Tentei manter minha voz calma, mas firme. Você está em casa? Estou... Mãe, você está me assustando. Quero que você saia de casa agora mesmo. Pegue apenas documentos e algum dinheiro. Vá para a igreja mais próxima e fique lá até eu chegar. Mãe, o que está acontecendo? Você está bem? Olhei para Alberto, que fez um gesto urgente. Carla, você teve algum sonho estranho esta noite? Com seu pai? O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos. Como você sabe? Eu sonhei que papai estava tentando me avisar sobre algo, mas não conseguia entender o que ele dizia. Seu pai estava certo. Há alguém vindo atrás de nossa família e você não está segura aí. Por favor, confie em mim e vá para a igreja. Mas mãe... Carla! Minha voz saiu mais alta que pretendia. Lembra quando você era pequena e sonhou que eu ia cair da escada? Você me avisou? E eu tive cuidado extra naquele dia, não foi? Sim. Então você sabe que certas coisas que você sente são reais. Esta é uma daquelas vezes. Vá para a igreja e me espere lá. Ouvi ruídos do outro lado da linha. Carla se levantando, pegando coisas. Mãe, você vem para cá? Já estou a caminho. Te amo, minha filha. Eu também te amo, mãe. Desliguei o telefone com o coração apertado. O ônibus chegou exatamente no horário e durante as 3 horas de viagem para Porto Alegre, Alberto me contou mais detalhes sobre os poderes da nossa família e sobre o plano para derrotar Sebastião. A Fazenda São Benedito é onde tudo começou, explicou, falando baixo para que os outros passageiros não ouvissem. O bisavô de Sebastião, Coronel Benedito Mendes, fez um pacto com entidades de outra dimensão em 1952. Ele queria salvar a fazenda da falência e a família da pobreza. E funcionou? Por um tempo. A fazenda prosperou, a família enriqueceu. Mas o preço foi alto. A cada geração, uma pessoa da família tinha que servir como ponte entre os mundos. O avô de Sebastião foi o primeiro. Depois, deveria ser o pai dele, mas o homem se recusou e fugiu para a cidade. E Sebastião? Sebastião descobriu a verdade sobre a família quando tinha 20 anos. Em vez de fugir como o pai, ele abraçou o poder. Mas como não era de sangue direto, precisava de alguém que fosse, por isso ele persegue nossa família há décadas. Durante a viagem, mantive a conexão com Carla. Podia sentir que ela havia chegado à Igreja do Rosário, no centro de Porto Alegre, e estava rezando fervorosamente. Sua ansiedade era palpável, mas ela estava segura por enquanto. Quando chegamos à rodoviária de Porto Alegre, às 9h30 da manhã, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Andressa! A voz do outro lado me fez o sangue gelar. Era Sebastião.
mas sua voz soava diferente, mais profunda, como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo. Que alegria saber que você finalmente descobriu quem realmente é. O que você quer? Perguntei, tentando soar mais corajosa do que realmente me sentia. Quero apenas o que sempre quis, reunir a família. Alberto já voltou para casa. Agora só precisamos da querida Carla para completar o círculo. Nunca vamos nos juntar a você. A risada que ouvi do outro lado era gelada, inumana. Oh, minha cara cunhada, você ainda não entende, não é? Vocês não têm escolha. Ou vêm por bem, ou eu forço vocês a virem. E posso garantir que a segunda opção será muito mais desagradável para todos os envolvidos. Você não pode nos obrigar a nada. Não posso? Então olhe pela janela da igreja onde sua filha está. Meu coração parou. Através da nossa conexão, pude sentir o terror repentino de Carla. Fechei os olhos e me conectei com ela completamente. Através dos olhos dela, vi que figuras escuras haviam cercado a igreja. Dezenas delas, incluindo pessoas que reconheci da nossa cidade. Como você, minha querida Andressa, eu tenho servos em todo o Rio Grande do Sul. E agora, a voz ficou ainda mais sinistra. Tenho uma proposta para vocês. Venham à Fazenda São Benedito até o pôr do sol de hoje. E Carla não será machucada. Hesitem ou tentem fugir novamente, e descobrirão que destino pode ser pior que a morte. A ligação foi encerrada, e Alberto me olhou com desespero nos olhos. Ele forçou nossa mão, disse. Agora não temos escolha a não ser ir até lá. É exatamente o que ele quer. Eu sei, mãe. Mas também é nossa única chance de salvar Carla e acabar com isso de uma vez por todas. Chegamos à Igreja do Rosário às 10h30 da manhã. As criaturas que haviam cercado o local se dispersaram assim que saímos do táxi, mas eu sabia que estavam apenas se escondendo, aguardando ordens. A igreja estava cheia de fiéis da missa matinal, o que proporcionava uma sensação de segurança. Encontrei Carla ajoelhada no primeiro banco, rezando com tanta intensidade que suas juntas estavam brancas de tanto apertar as mãos. Quando se virou e me viu, seus olhos se arregalaram de surpresa e alívio. Mãe! Ela se levantou rapidamente e me abraçou com força. Eu estava sentindo coisas estranhas a manhã toda, como se alguém estivesse me observando e... Foi quando ela viu Alberto parado atrás de mim. O mundo parou para ela. Pude sentir, através da nossa conexão, o choque, a incredulidade, e depois uma alegria avassaladora misturada com confusão total. Alberto, a voz dela saiu como um sussurro quebrado. Mas você morreu. Não morri, Carla. E agora, não temos tempo para explicações longas. Alberto se aproximou e segurou as mãos dela. Preciso que você confie em mim como confiava quando éramos crianças. Nossas vidas dependem disso. Durante os próximos 20 minutos, enquanto permanecemos na segurança da igreja, contei rapidamente a Carla tudo o que havia acontecido. Vi sua expressão mudar do choque à incredulidade, depois à raiva e, finalmente, à determinação. Então é por isso que sempre tive esses sonhos estranhos, disse ela, finalmente entendendo. E é por isso que às vezes eu simplesmente sabia quando algo ruim ia acontecer. Carla, seus poderes são os mais fortes da nossa família, Alberto explicou. Você pode ver possibilidades futuras, não apenas uma linha do tempo. Sebastião quer isso para controlar não apenas o presente, mas também o futuro. O que ele planejou para hoje? Perguntei. Carla fechou os olhos e se concentrou. Seu dom sempre funcionou melhor quando ela estava em lugares sagrados. Depois de alguns minutos, seus olhos se abriram, mas estavam diferentes. Brilhavam com uma luz prateada. Vejo 3 caminhos possíveis, disse, com voz distante. No primeiro, nós 3 vamos à fazenda e caímos na armadilha dele. Sebastião consegue nos forçar a abrir um portal permanente entre os mundos e nossa realidade é consumida pela dele. E os outros caminhos? No segundo, tentamos fugir. Ele captura você e Alberto, me força a ir até lá sozinha. O resultado é o mesmo, mas vocês 2 morrem no processo. Meu coração apertou. E o terceiro? No terceiro caminho. Carla hesitou, suas mãos tremendo. Nós vamos à fazenda, mas de uma forma que ele não espera. Em vez de tentarmos resistir ao portal, nós o atravessamos voluntariamente e destruímos o núcleo de poder do lado dele. Isso significa entrar naquela dimensão de horrores que Alberto descreveu? Significa mais que isso, mãe.
Significa que uma de nós precisa ficar lá para sempre para manter o selo fechado. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos sussurros de orações ao nosso redor. Alberto baixou a cabeça e pude ver lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eu já sabia, disse ele. É por isso que escapei. Não para fugir de Sebastião, mas para me preparar para voltar da forma certa, com vocês ao meu lado. Não! Minha voz ecoou pela igreja, fazendo algumas pessoas se virarem para nos olhar. Baixei o tom, mas mantive a firmeza. Não vou perder nenhum filho. Tem que haver outra forma. Mãe, eu passei 5 anos aprendendo sobre aquele lugar. Esta é a única forma de garantir que Sebastião nunca mais possa fazer mal a ninguém. Carla segurou minhas mãos. Nos meus sonhos, eu vi que existe uma quarta possibilidade, mas é muito arriscada. Qual? Se conseguirmos reunir poder suficiente dos 3 mundos, o nosso, o de Sebastião e uma terceira dimensão que fica entre os dois, podemos criar uma implosão que destrua todos os portais simultaneamente. Mas para fazer isso, precisamos da ajuda de papai, Alberto completou. Roberto morreu há 5 anos, protestei. Mãe, lembra o que Alberto disse sobre outras versões da nossa família existindo em dimensões paralelas? Em uma delas, papai ainda está vivo, e em outra, ele descobriu como usar seus poderes da forma certa. Carla se levantou e caminhou até uma imagem de São José. Nos meus sonhos, ele tem me guiado. É por isso que vim para esta igreja específica. São José é o protetor das famílias. Um arrepio correu pela minha espinha quando percebi que a imagem de São José se parecia vagamente com Roberto quando era mais jovem. Como vamos conseguir ajuda de alguém que está em outra dimensão? Da mesma forma que você se conectou comigo ontem à noite, Alberto disse. Mas em vez de se conectar através do espaço, vamos nos conectar através das dimensões. E para isso precisamos ir à fazenda. É uma armadilha óbvia. Eu sei, mãe. Mas às vezes, a única forma de desarmar uma armadilha é entrar nela conscientemente. Passamos mais 1 hora na igreja refinando nosso plano. Carla usou seus dons para ver diferentes possibilidades, enquanto Alberto me ensinou técnicas mais avançadas para canalizar minha energia protetiva. Descobri que podia não apenas criar escudos, mas também purificar locais corrompidos e até mesmo curar feridas espirituais. Às 14h, saímos da igreja. O dia estava ensolarado, uma ironia cruel considerando a escuridão que nos aguardava. Alugamos um carro. E durante a viagem de 2 horas até a fazenda São Benedito, mantivemos contato constante uns com os outros através dos nossos poderes. Mãe, Carla disse quando estávamos chegando perto, quero que saiba que, independente do que aconteça hoje, estes últimos dias foram os mais importantes da minha vida. Finalmente entendo quem somos, de onde viemos e por que sempre me senti diferente. E eu quero que vocês saibam, respondi, olhando para meus 2 filhos no retrovisor, que não há nada no mundo que eu não faria para proteger vocês, nem mesmo enfrentar o demônio em pessoa. Quando a fazenda abandonada apareceu no horizonte, com suas paredes descascadas e janelas quebradas, sabia que nossa batalha final estava prestes a começar. A fazenda São Benedito se erguia diante de nós como uma ferida aberta na paisagem. O que uma vez foi uma propriedade próspera, agora era um esqueleto de madeira podre e tijolo enegrecido. As plantas ao redor haviam morrido há muito tempo, deixando apenas galhos retorcidos que pareciam dedos esqueléticos apontando para o céu cinzento. Ele está aqui, Alberto sussurrou assim que saímos do carro. Posso sentir sua presença. Eu também podia. Era como uma pressão no peito, uma sensação de que o ar estava mais denso e difícil de respirar. Carla estava pálida, suas mãos tremendo enquanto segurava minha mão. Nos meus sonhos, sempre parava aqui, disse ela, olhando para a casa principal. Nunca consegui ver o que acontecia depois que entrávamos. É porque Sebastião bloqueia visões do futuro relacionadas aos planos dele, Alberto explicou. A partir de agora, estamos no território dele. Nossas habilidades podem ser afetadas. Caminhamos pelo caminho de pedras rachado que levava à varanda da frente. Cada passo parecia ecoar mais alto que deveria, como se a própria terra estivesse amplificando nossos movimentos. As janelas quebradas da casa nos observavam como olhos vazios. A porta da frente se abriu antes mesmo que chegássemos até ela. Bem-vindos à casa da família,
A voz de Sebastião ecoou de dentro da casa, mas ele não estava visível. Entrem, entrem, estou ansioso para nosso reencontro familiar. Não temos escolha, Alberto murmurou. Mas lembrem-se do que combinamos. Mantenhamos nossa conexão familiar ativa o tempo todo. Entramos na casa, e a diferença de temperatura era imediata. Lá dentro estava gelado como uma câmara frigorífica, e nosso hálito saía em nuvens de vapor. A mobília estava coberta por poeira e teias de aranha, mas percebi que alguns objetos estavam estranhamente limpos e organizados, como se alguém os usasse regularmente. Subam até o sótão. A voz de Sebastião ecoou novamente, vinda de todos os lugares ao mesmo tempo. É lá que nossa reunião familiar vai acontecer. As escadas rangiam perigosamente sob nossos pés. Carla estava na minha frente, e eu podia sentir seu medo através da nossa conexão, mas também sua determinação. Alberto vinha atrás, suas mãos em meus ombros, transmitindo força e coragem. O sótão era maior do que esperava, como se a casa fosse maior por dentro do que por fora. No centro do ambiente, havia um círculo desenhado no chão com símbolos que não reconheci. Velas negras estavam acesas ao redor do círculo, suas chamas queimando sem tremular, apesar da brisa fria que circulava pelo local. E lá estava ele. Sebastião Mendes estava de pé no centro do círculo, mas era e não era o homem que eu lembrava. Sua aparência básica era a mesma, altura mediana, cabelos grisalhos, olhos escuros, mas havia algo profundamente errado. Sua pele tinha um tom acinzentado, suas feições pareciam ligeiramente distorcidas, como se estivesse sendo visto através de vidro embaçado. E seus olhos brilhavam com uma luz que não era humana. Andressa, querida cunhada. Ele abriu os braços, como se fôssemos velhos amigos. Você está mais bonita do que nunca. Os poderes despertados lhe caem bem. Que poderes despertados coisa nenhuma, respondi, tentando soar mais brava do que assustada. Você sequestrou meu filho por 5 anos. Sequestrei? Oh, não, não, não. Sebastião balançou a cabeça, sorrindo. Alberto veio por vontade própria, assim como vocês vieram agora. As pessoas sempre fazem o que querem fazer. Eu apenas mostro as opções disponíveis. Mentiroso. Sou? Alberto, por que você não conta para sua mãe e irmã por que realmente aceitou meu convite naquela noite? Alberto ficou rígido atrás de mim. Através da nossa conexão familiar, senti uma onda de culpa e vergonha vinda dele. Mãe, sua voz saiu embargada. É verdade que eu aceitei ir com ele voluntariamente, mas não foi pelos motivos que ele disse. Então por quê? Porque ele me mostrou o futuro. Um futuro onde você morria de exaustão aos 65 anos, trabalhando para pagar meus estudos. Onde Carla nunca conseguia realizar os sonhos dela por falta de dinheiro. Onde nossa família se destruía lentamente pela pobreza. E isso justifica o que você fez? Não, mas na época eu tinha 22 anos e estava desesperado. Sebastião me ofereceu poder para mudar nosso destino. E que poder maravilhoso! Sebastião bateu palmas devagar. 5 anos aprendendo sobre os mistérios do universo, sobre as infinitas possibilidades que existem além desta realidade limitada. Alberto se tornou um jovem muito sábio. Me tornou um prisioneiro, Alberto gritou. Você me mostrou ilusões, versões falsas da minha família. Falsas? Sebastião riu. Ou apenas versões que vocês não tiveram coragem de buscar? Minha querida família, vocês ainda não entenderam. Eu não sou o vilão desta história. Eu sou a solução. Carla se adiantou, seus olhos brilhando com a luz prateada que eu já conhecia. Nos meus sonhos, vi quem você realmente é, Sebastião. Você não é humano há muito tempo. Perceptiva como sempre. Sebastião sorriu para ela com afeição genuína. É verdade, querida sobrinha. Transcendi as limitações da humanidade há décadas, e agora posso oferecer a mesma transcendência para vocês. Que tipo de transcendência? Perguntei. Poder sobre a realidade, capacidade de viajar entre mundos, imortalidade e, principalmente, ele se aproximou do círculo, mas não saiu dele. A habilidade de refazer os erros do passado. Roberto não precisava ter morrido tão jovem, Andressa. Em outras dimensões, ele ainda está vivo. Posso levá-los até ele. Meu coração disparou. A possibilidade de ver Roberto novamente, de recuperar os anos que nos foram roubados pela morte precoce dele, era tentadora demais para ignorar. E qual é o preço? Alberto perguntou, conhecendo a resposta. Simples.
Vocês se juntam a mim voluntariamente, aceitam receber os poderes completos da família Nunes e me ajudam a abrir portais permanentes entre as dimensões, para que você possa fazer com outras famílias o que fez conosco. Carla disse, para que eu possa libertar a humanidade das limitações desta realidade insignificante. Sebastião gesticulou amplamente. Imaginem um mundo onde não existe morte, onde não existe pobreza, onde cada pessoa pode ter exatamente a vida que deseja. Um mundo onde você controla tudo, eu disse. Um mundo onde eu guio as pessoas para a felicidade verdadeira. Foi quando percebi que ele realmente acreditava no que estava dizendo. Sebastião não se via como um monstro, ele se via como um salvador. E essa era a parte mais aterrorizante de toda a situação. Vocês têm 5 minutos para decidir, Sebastião anunciou, e subitamente o sótão começou a se transformar. As paredes se tornaram transparentes e através delas pude ver outras versões da mesma cena, diferentes possibilidades do que estava acontecendo conosco naquele momento. Em uma das visões, vi a mim mesma aceitando a oferta de Sebastião e sendo transformada em uma criatura como ele. Em outra, vi Alberto sendo devorado por sombras enquanto tentava nos proteger, mas foi a terceira visão que me fez o sangue gelar. Roberto estava lá, vivo, jovem, me chamando para me juntar a ele. É real, mãe, Carla sussurrou, seguindo meu olhar. Papai realmente está vivo em uma dessas dimensões. Posso sentir ele. Não é o seu pai, Alberto gritou. É uma ilusão criada pelos desejos dele. Ou talvez seja mais real que esta versão triste onde ele morreu prematuramente. Sebastião sugeriu suavemente. Andressa, você gastou R$18.000 no tratamento dele nos últimos meses de vida. Dinheiro que vocês não tinham, que você conseguiu emprestado. Roberto morreu sabendo que havia deixado a família endividada. Que peso isso deve ter sido para ele. As palavras de Sebastião me atingiram como facadas. Era verdade, Roberto havia morrido sabendo que seus gastos médicos haviam comprometido nosso futuro financeiro. Vi a culpa nos olhos dele durante seus últimos dias. Mas naquela outra dimensão, Sebastião continuou, ele viveu. Seus netos conheceram o avô. Vocês envelheceram juntos. A família permaneceu unida e próspera. Pare com isso. Alberto se colocou entre mim e as visões. Mãe, é assim que ele consegue as pessoas, mostrando exatamente o que elas mais querem ver. Mas eu já estava caminhando em direção à parede transparente onde Roberto acenou para mim. Ele parecia exatamente como no dia em que nos conhecemos. Jovem, forte, com aquele sorriso que me fez apaixonar aos 19 anos. Andressa, meu amor, ouvi a voz dele, clara como se estivesse ao meu lado. Venha comigo, vamos ter a vida que sempre sonhamos. Minhas mãos tocaram a superfície transparente e senti uma sensação de paz que não experimentava há anos. Toda a dor, toda a luta, toda a solidão dos últimos 5 anos poderiam simplesmente desaparecer. Mãe! Não! Carla me puxou para trás. Olhe mais atentamente. Forcei-me a realmente observar a visão de Roberto. Quando me concentrei, percebi que seus olhos estavam vazios, como os das criaturas que nos perseguiram. E atrás dele, pude ver outras figuras, pessoas que reconheci como vizinhos e amigos que haviam desaparecido ao longo dos anos. Não é ele, murmurei, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. É uma ilusão. Mas pode se tornar real, Sebastião insistiu. Aceitem minha oferta e vocês podem viver em qualquer realidade que escolherem. E quantas pessoas precisam morrer para alimentar essas realidades falsas? Alberto perguntou. Morrer? Oh, meu querido sobrinho. Ainda não entendeu, não é? Ninguém morre realmente. Eles simplesmente se transformam em algo melhor. Foi quando percebi que precisávamos executar nosso plano agora, antes que as ilusões nos enfraquecessem ainda mais. Olhei para Carla e Alberto e, através da nossa conexão familiar, transmiti uma mensagem silenciosa. Carla fechou os olhos e se concentrou em ver além das dimensões que Sebastião controlava. Alberto começou a canalizar a energia que havia aprendido durante seus 5 anos de prisão. E eu comecei a fazer o que sabia fazer melhor, proteger minha família. Sebastião, disse, caminhando em direção ao círculo onde ele estava. Você quer nossa família unida? Então, nos una. Mãe, o que está fazendo? Alberto sussurrou. Exatamente o que planejamos, respondi,
sem tirar os olhos de Sebastião. Sebastião, se você realmente pode nos dar Roberto de volta, se pode nos reunir como família, então prove. Com prazer. Sebastião estendeu as mãos e o círculo no chão começou a brilhar com uma luz vermelha pulsante. Mas no momento em que pisei dentro do círculo, ativei todo o poder protetor que havia desenvolvido. Em vez de permitir que Sebastião me controlasse, comecei a purificar o espaço ao meu redor. O que? Sebastião recuou, surpreso. Carla, agora! Gritei. Carla abriu os olhos, que agora brilhavam com uma luz prateada intensíssima. Estou vendo ele! Gritou. Papai está na terceira dimensão, aquela entre nosso mundo e o de Sebastião. Alberto! Meu filho saltou para dentro do círculo e segurou minha mão. Juntos, nossos poderes se amplificaram exponencialmente. O círculo que deveria nos aprisionar se tornou nossa fonte de força. Vocês não sabem o que estão fazendo, Sebastião gritou, sua aparência humana começando a se desfazer. Se destruírem os portais, destruirão todas as pessoas que salvei. Você não salvou ninguém, Alberto gritou de volta. Você as aprisionou. Carla se juntou a nós no círculo, e no momento em que nossas 3 mãos se tocaram, o mundo explodiu em luz. De repente, estávamos em um lugar que não era lugar nenhum, um espaço entre mundos onde todas as dimensões se encontravam. E lá, finalmente, vi Roberto. Não era uma ilusão. Era realmente ele, mas não da forma que Sebastião havia mostrado. Roberto estava lutando há anos para manter os portais entre mundos fechados. Ele havia morrido não por doença, mas porque seu corpo não conseguiu suportar a energia necessária para proteger nossa realidade. Andressa, meus filhos! Ele se aproximou de nós e pude sentir que era real. Conseguiram. Finalmente chegaram onde eu não podia trazê-los. Roberto! Minhas lágrimas caíram livremente. Você esteve lutando todo esse tempo? Para proteger vocês, para proteger nosso mundo. Ele olhou para Alberto. E para esperar o dia em que nossa família estivesse forte o suficiente para terminar o que eu comecei. Sebastião apareceu no espaço entre mundos, mas agora sua verdadeira forma era visível. Uma criatura de sombras e energia corrompida, mantendo centenas de cordas que se estendiam para todas as direções. Cada corda é uma pessoa que ele capturou, Roberto explicou. E agora, juntos, podemos cortá-las todas. O que aconteceu a seguir foi uma batalha travada não com armas, mas com amor, determinação e a força de uma família unida. Roberto me ensinou a canalizar não apenas minha energia protetora, mas também todo o amor maternal que senti ao longo de décadas. Carla usou suas visões do futuro para guiar nossos ataques exatamente nos pontos fracos de Sebastião. E Alberto, com toda a sabedoria adquirida durante seus 5 anos de prisão, coordenou nossos poderes como um maestro dirigindo uma orquestra. Sebastião lutou desesperadamente, suas sombras tentando nos envolver, mas nossa luz familiar era mais forte. A cada corda que cortávamos, uma pessoa era libertada. Vi seu Mário voltando ao normal, Dona Luísa recuperando sua humanidade, o jovem Dr. Antônio sendo libertado de suas correntes invisíveis. Vocês não sabem o que estão fazendo, Sebastião gritou pela última vez. Sem mim, essas pessoas não têm nada. Sem meus mundos alternativos, elas voltarão para vidas de sofrimento e pobreza. Elas voltarão para vidas reais, respondi, cortando a última corda que o prendia ao nosso mundo. E terão a chance de escolher seus próprios destinos. A implosão final foi silenciosa, mas devastadora. Todas as dimensões paralelas criadas por Sebastião colapsaram sobre si mesmas, liberando a energia roubada de volta para nosso mundo real. Sebastião, simplesmente, desapareceu como uma sombra quando a luz é acesa. Roberto se aproximou de mim uma última vez. Agora preciso ir também, meu amor. Meu papel aqui terminou. Não, agarrei suas mãos. Não posso perder você de novo. Você nunca me perdeu, Andressa. Sempre estive aqui. Ele tocou meu coração. E agora nossa família está completa e forte o suficiente para enfrentar qualquer coisa. Ele se despediu de Alberto e Carla, abençoando ambos com palavras de orgulho paterno. Depois, simplesmente se desfez em luz dourada, que se espalhou pelo espaço entre mundos antes de desaparecer. Quando acordamos, estávamos de volta ao sótão da fazenda São Benedito, mas tudo havia mudado.
A casa não estava mais decadente, parecia limpa e normal, como se a maldição tivesse sido quebrada. O círculo no chão havia desaparecido e, através das janelas, pudemos ver que o sol estava se pondo em um céu limpo. Acabou, Alberto disse, abraçando a mim e Carla. Realmente acabou. Durante as semanas que se seguiram, descobrimos o alcance total da vitória. Pessoas que haviam desaparecido ao longo dos anos começaram a retornar, confusas, mas vivas. Algumas famílias foram reunidas depois de décadas de separação. A própria Fazenda São Benedito foi adquirida por um empresário local que a transformou em um centro de reabilitação para pessoas que haviam passado por traumas. Eu vendi nossa casa em Santa Maria. Não conseguia mais morar lá depois de tudo que havia acontecido. Com o dinheiro, comprei uma casa menor em Porto Alegre, perto de Carla, para podermos ficar mais próximas. Alberto decidiu terminar sua faculdade de engenharia, agora com 27 anos, mas carregando a sabedoria de alguém muito mais velho. Carla se casou com um rapaz maravilhoso que conheceu durante nossa jornada de recuperação. Ela estava grávida de 3 meses quando descobriu que o bebê havia herdado os poderes da família. Mas desta vez, eram poderes de cura, não de visão do futuro. Os poderes estão evoluindo, Alberto explicou durante um jantar de família. Cada geração fica mais forte, mas também mais focada em ajudar, não em controlar. Hoje, 6 meses depois de tudo que aconteceu, sento-me na varanda da minha nova casa, observando o movimento da rua. Meus cabelos estão mais grisalhos e minhas mãos mostram mais rugas, mas meu coração está mais leve do que esteve em anos. Às vezes, ainda sinto a presença de Roberto, não como uma visão ou ilusão, mas como uma sensação calorosa de que ele aprova das escolhas que fizemos. Nossa família passou pelo teste mais difícil imaginável e saímos mais fortes do que antes. A costura, que antes era apenas um meio de sobrevivência, agora se tornou meu hobby. Costuro mantas para doação a famílias carentes e cada ponto é dado com amor e intenção de proteção. Descobri que posso infundir as peças com energia positiva, oferecendo conforto real para quem precisa. Alberto abriu um pequeno escritório de consultoria em engenharia, mas também dedica tempo livre para ajudar pessoas que enfrentam situações paranormais. Ele criou uma discreta rede de apoio para famílias que descobrem possuir habilidades especiais. Carla usa seus dons de forma diferente agora. Em vez de tentar ver o futuro, ela se concentra em ver as necessidades presentes das pessoas ao redor. Trabalha como conselheira voluntária em uma ONG que ajuda famílias em crise. Nossa história mudou muitas vidas. Dezenas de pessoas foram libertadas das garras de Sebastião e puderam reconstruir suas existências. O mais importante é que provamos que o amor familiar, quando unido e direcionado corretamente, pode vencer até mesmo as forças mais escuras. Hoje, quando olho para o futuro, não sinto medo do desconhecido. Sei que nossa família está preparada para enfrentar qualquer desafio que vier pela frente. E sei que Roberto estaria orgulhoso de como nos tornamos mais fortes através da adversidade. A batalha acabou, mas nossa jornada como família apenas começou. E dessa vez, estamos caminhando juntos, com os pés firmes na realidade, mas com corações abertos para as possibilidades infinitas que a vida pode oferecer. Se vocês chegaram até aqui nesta jornada incrível comigo, deixem um like neste vídeo para me darem força para compartilhar mais histórias da nossa família. Se inscrevam no canal porque ainda há muitos segredos e mistérios para contar sobre os poderes que correram na nossa linhagem ao longo das gerações. E me digam nos comentários de onde vocês estão assistindo e que horas são aí na sua cidade, porque quero sentir que essa família se estende muito além de Santa Maria e Porto Alegre. Juntos, somos mais fortes, sempre.